Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D CNC, trazendo mais um vídeo sobre a nossa série Banco de Dados para a Web, para mostrar mais alguns exemplos do uso do Select, só que dessa vez utilizando a cláusula where que nós aprendemos no último vídeo também. Ok? Então vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos executar uma consulta trazendo todos os campos da tabela sem aplicar nenhuma restrição, sem aplicar qualquer condição, tá bom? Então, não fiz nenhuma exigência aqui, estou apenas pedindo para que ele traga todos os campos da tabela do usuário. Eu clico em executar. Veja, ele trouxe todos esses registros que nós temos, no caso aqui nós temos 5 registros, só que aí, deixa eu voltar aqui para a caixa do carry. Só que aí, nós já aprendemos a utilizar a cláusula where, e por meio dela você pode aplicar uma condição. Então eu coloco aqui where, que significa onde. Então vamos refazer aqui a nossa leitura. Selecione todos os campos da tabela usuário onde o ID do usuário é igual a 1. E aqui eu quero fazer uma outra exigência também. Ele só vai conseguir trazer os resultados dessa consulta se o ID do usuário for igual a 1 ou, aqui eu vou utilizar, né, a palavrinha OR, que significa ou o ID do usuário é igual a 6, ok? Então, eu estou utilizando aqui uma exigência um pouquinho diferente daquelas que a gente fez no último vídeo, e fica mais ou menos assim. Traga todos os campos da tabela usuário, onde o ID do usuário é igual a 1, ou o ID do usuário é igual a 6. Então, se houver algum registro com o ID número 1, ele vai trazer nos resultados da consulta, ok? Ou, se houver um ID igual a 6, ele vai trazer nos resultados da consulta. Então, tanto faz. Se existir número 1, ele vai trazer. Ou, se existir número 6, ele também vai trazer. Tá? Ele só não vai trazer algo diferente disso que nós estamos pedindo. Pode ser igual a 1 ou pode ser igual ao 6. Clicando em executar, você vai perceber que ele vai trazer os dois, até porque os dois existem. Então está aqui, ó. Poderia ser o número 1 ou o número 6. Vamos verificar se eu colocasse aqui o número 5. Então eu estou pedindo, traga todos os campos da tabela usuário, onde o ID do usuário é igual a 1 ou o ID do usuário é igual a 5. Eu sei que o número 1 existe, né? Vamos verificar clicando em executar. Olha só, ele encontrou o 1, o número 5 não existe, então ele não trouxe. Agora, se eu colocar, por exemplo, olha só como é que está sendo feita a nossa consulta. Eu estou procurando trazer na consulta todos os campos da tabela usuário, onde o ID do usuário é igual a 10, nós sabemos que não existe, ou o ID do usuário é igual a 5. Né? Eu sei que o 10 não existe e o 5 também não. Então, se não existe nem esse e nem este, ele não vai conseguir trazer qualquer resultado. Veja, MySQL não retornou nenhum registro. Voltando para o carry, se eu colocasse o número 1 e executasse, ele estaria trazendo 1, porque ele encontrou, tá certo? Se eu voltasse aqui e colocasse o 8, eu sei que o 8 também existe. Então está valendo se ele encontrar o ID do usuário igual a 1 ou o ID do usuário igual a 8. Se ele encontrar um dos dois, ele traz. Se ele encontrar os dois, ele também vai trazer. Eu clico em executar. Observe, ele conseguiu trazer tanto o 1 quanto o 8. Por quê? Porque os dois existem. Tá bom? Agora, eu poderia fazer um pouco diferente. Eu poderia fazer assim. Traga todos os campos da tabela usuário, onde o ID do usuário é igual
ao número 1, and, eu não vou usar o ID usuário igual a 8, porque senão a nossa exigência ficaria um pouco sem sentido. Até porque o ID vai ser 1, né? E não 1 e 8, tá? Poderia ser ID usuário igual a 18, mas não 1 e 8. Então, se eu fizer isso, o que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer que ele vai procurar o ID do usuário igual a 1 e ID usuário igual a 8. Como ele não vai localizar essa exigência, ele vai trazer os resultados vazios, não tem nada, tá vendo? Não trouxe nada para a gente. Beleza. Mas eu poderia fazer assim. Eu posso deixar o AND, e aí ficaria: traga todos os campos da tabela usuário, onde o ID do usuário é igual a 1 e o nome do usuário é igual a Fábio Venâncio. E aí, ele vai procurar o quê? Aonde o ID do usuário é igual a 1 e o nome tem que ser igual a Fábio Venâncio. Se ele encontrar o ID igual a 1 e o nome for diferente desse que eu estou pedindo, ele não vai trazer nos resultados da nossa consulta. Tem que ser igual a 1, e como essa palavrinha aqui já está mostrando para nós, e o nome tem que ser igual a Fábio Venâncio. Então, tanto um lado tem que ser igual a 1, como o outro tem que ser igual a Fábio Venâncio. Executando. Ele conseguiu trazer aqui o resultado que eu precisava, até porque o ID desse usuário é igual a 1 e o nome desse usuário é Fábio Venâncio. Então, corresponde à nossa exigência. O ID é igual a 1 e o nome é igual a Fábio Venâncio. Podemos ainda fazer o seguinte teste. Deixa eu mostrar aqui para você. Você pode utilizar, quer ver? A palavrinha not, que significa não ou negação, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui uma consulta básica. ID do usuário igual a 1. Nós sabemos que já existe. Se eu executar, ele traz o número 1. Ok. Voltando para o query, vamos supor que você está querendo dizer o seguinte: olha, é para trazer todos os campos da tabela usuário onde o ID do usuário não é igual a 1. Como que a gente pode fazer isso? Colocamos antes do ID do usuário a palavrinha not, porque ela está negando isso aqui. Então, ficaria assim, ó, onde o ID do usuário não é igual a 1, tá? Então, eu inverti aqui a situação. Sem o not, ficaria igual a 1. E com o not, eu estou negando isso. Estou falando, ó, não é igual a 1, tá? É para trazer todos os campos da tabela usuário, onde o ID do usuário não é igual a 1. Então, ele vai trazer todos os outros, com exceção do número 1, porque nós estamos falando número 1, não. Clicando em executar. Veja, ele trouxe aqui ó, o 2, o 7, o 6 e o 8. A exceção foi o número 1, que nós falamos para ele não trazer. Tá bem? Então, nesse vídeo, nós aprendemos a utilizar a palavrinha or, que significa ou, né? A palavrinha and, que significa e a palavrinha not, que também pode ser colocada nas suas consultas. E os exemplos que eu utilizei foi ID user igual a 1 ou ID user igual a 6. Esse foi um dos exemplos. Também utilizei aquele com AND. Aí fica ID do usuário igual a 1 e ID do nome do usuário igual a Fábio Venâncio. Ok? E o nosso último foi utilizando o not, onde nós negamos que o ID é igual a 1. Ou seja, não é para trazer
aqueles IDs que são igual a 1. Tá? Então, eu estou negando isso aqui. Eu coloco o not antes. Tá bom? Então, not id user igual a 1. Então, ele trouxe todos os IDs, a exceção foi o número 1. Tá legal? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de comentar, falar o que você achou e curtir também. Tá legal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!